Olá, meus irmãos, graça e paz. No próximo dia 31 de outubro, nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Um dia significativo quando Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg as chamadas 95 teses. A partir dali, o movimento reformado se espalhou, muitos reformadores saíram pelo mundo, e começou esse movimento que nós chamamos de Reforma Protestante, a reforma religiosa do século XVI. Nesses mais de 500 anos de reforma, muito já foi falado sobre os pilares da reforma, mas hoje eu quero destacar três reflexos da reforma sobre a igreja. A reforma na prática, isto é, o que é uma igreja vivendo a reforma. E falando isso, nós vamos perceber que nem toda igreja, nem todo movimento religioso é reformado. Então, o que é uma igreja reformada? O que é uma igreja cristã que pode-se dizer que está experimentando aquilo que aconteceu na reforma? Eu coloco aqui pelo menos 3 pontos. Primeiro, é que uma igreja reformada, ela tem uma teologia necessariamente bíblica. A Bíblia fez a reforma, dizia já Martinho Lutero. A Bíblia é o centro da reforma. Martinho Lutero, por exemplo, quando ele leu em Romanos 1:17, que diz que visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, a Bíblia entrou na mente dele. A Bíblia conquistou o coração dele. Então alguém perguntou, como é que você fez a reforma? Ele diz, eu não fiz a reforma, a Bíblia fez a reforma. Nesse sentido, uma igreja reformada, ela tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Uma igreja reformada, ela tem a pregação expositiva da Bíblia, ela crê em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Ela crê que o que Deus falou ali vale para o homem, é autoridade sobre o homem, traz sobre o homem fundamentos para a sua vida. Então, uma igreja cristã, ela não está baseada em autoajuda, ela não está baseada em expressões de fé físicas tão somente, ela tem a Bíblia. Igreja reformada tem a Bíblia como um fundamento e todos os reformados participaram desse movimento com a Bíblia na mão. A Bíblia fez a reforma e a Bíblia é ainda hoje o fundamento de uma igreja que pode ser chamada de igreja reformada. Uma segunda característica de uma igreja reformada é que ela tem uma liturgia correta. Os reformadores trabalharam muito isso. Vejam, no movimento pré-reformado, a briga era contra a teologia da igreja, mas especialmente a liturgia. Aquele cerimonial sem sentido, aquela maneira de ser igreja baseada em oferendas, em ofertas, em cerimonialismo, em coisas visíveis, em monumentos, em santos. Os reformadores começaram a questionar aquilo e chegaram à conclusão que deveriam ter uma teologia correta. E o que é uma teologia correta? Era uma teologia baseada nos fundamentos da Bíblia. Veja, de novo, volto na Bíblia, o centro de tudo. Uma teologia cristocêntrica, uma teologia em que as músicas apontam para a salvação de Cristo, uma teologia baseada na história da salvação, uma teologia que coloca o homem no seu lugar de pecador, que vem prestar a Deus um culto. Ele não vem para ser assistido, ele não vem para ser adorado, ele não vem para ter o seu ego alisado, ele vem prestar ao Senhor um culto, ele se rende diante do Senhor que o salvou. A liturgia, ela é um diferencial, ela não é apenas um encontro, ela não é apenas uma reunião qualquer. A liturgia de uma igreja reformada é correta, é cristocêntrica, é bíblica. As músicas apontam para o Salvador, apontam para o Senhor Jesus. E aqui isso define uma igreja e distingue uma igreja reformada. Daí nós dizermos que nem todas as igrejas são reformadas, elas precisam ter esses fundamentos. E o terceiro e último aspecto que eu quero destacar hoje da reforma protestante, que a igreja deve abraçar, é que uma igreja reformada tem uma disciplina saudável. Foi Calvino que introduziu esse aspecto na teologia da igreja.
Ele entendia que a igreja ela tem uma teologia bíblica, ela tem os sacramentos, apenas 2 sacramentos, a ceia e o batismo, mas ela também deveria ter uma disciplina. Isto é, uma igreja reformada, ela tem um respeito pelas autoridades instituídas na igreja, ela tem convicção de que o pecado deve ser tratado à luz da disciplina bíblica, ela aplica a disciplina aos seus membros e os membros aprendem a serem submissos a essa disciplina da igreja. Isso vai hoje contra muito do que nós temos visto, igrejas que abdicaram da disciplina, uma igreja onde as pessoas podem vir e ficar ali e fazer o que quiserem, não tem que prestar contas a ninguém, não prestam conta de suas vidas, não tem uma análise, uma reflexão pessoal, não há autoridade sobre elas, o papel dos diáconos, dos presbíteros fica quase que minado, mas uma igreja verdadeiramente bíblica, ela tem pastores, ela tem presbíteros, ela tem diáconos, ela tem liderança espiritual e ela aplica a disciplina aos seus membros. Isso aí é muito importante num tempo em que muitos não estão aceitando nenhum tipo de autoridade. Esse foi um dos aspectos da igreja primária ali, da reforma. O governo da igreja, sobre a igreja, no início o governo era dos apóstolos e depois dos pais da igreja no primeiro século e assim por diante até chegar nós, onde Deus coloca sobre a igreja autoridades espirituais e aqueles que aplicam a disciplina. Se você frequenta uma igreja onde não há disciplina, onde se pode tudo, onde vale tudo, onde apenas um aspecto da teologia é tratado, não há nenhum tratamento com uma pessoa quando ela peca, não há nenhum tipo de disciplina, não há nenhum tipo de repreensão, de exortação, essa igreja não é reformada. Esses são 3 aspectos que eu queria destacar hoje com os irmãos e parabenizar todas as igrejas, os pastores, por essa herança reformada, que nesse dia 31 nós louvemos ao Senhor pelos reformadores, por aquilo que aconteceu. Muito sangue foi derramado, muito sacrifício foi feito, mas hoje nós temos aí o que chamamos de uma igreja cristã reformada. Que Deus nos abençoe.